um assunto que você gosta muito hoje: paciência. Exercendo bem a paciência. E aqui, exercendo bem a paciência em um momento de aflição, de sofrimento, que é mais desafiador, não é? É desafiador, portanto, você manter a paciência no momento de luta, de provação, de perseguição, de sofrimento. Exercendo bem a paciência, Tiago 5, de 7 ao 12. Só queria lembrar o que nós falamos na última vez, pensando sobre riqueza. Nós vimos que algumas pessoas, essa era a fala de Tiago, estavam se enriquecendo através de uma postura inadequada, com mesquinhez, com falcatrua, com exploração e com injustiça. Há uma condenação dessa postura por Tiago, e no final nós lançamos um desafio. Nós devemos verificar como estamos alcançando o que nós temos, não é? O que vem em nossas mãos, como estamos conquistando aquilo que estamos conquistando, e como estamos administrando aquilo que estamos conquistando. Porque nossa vida e os nossos bens devem glorificar a Deus. Hoje nós vamos falar sobre exercendo bem a paciência. Vamos ler o texto da NVI. Vamos ler todo o texto, 7 ao 12, será projetado, você pode acompanhar, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Diz assim então: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Olha só, verso 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, ele termina: não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Esse é o texto básico que nós queremos tratar hoje. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele destaca, como você já percebeu, duas palavras. Paciência aparece várias vezes e perseverança. Paciência e perseverança. Às vezes no Novo Testamento, essas duas palavras, elas aparecem com o mesmo sentido, mas nós temos na NVI, nessa tradução, essas duas palavras: paciência, que é a capacidade para suportar dificuldades, a calma para aguentar algo que demora. Por isso, o contrário de paciência é impaciência. E perseverança é a característica de quem persevera, constância, persistência. E o contrário de perseverança é inconstância, um sujeito inconstante, a gente pode dizer. Agora, como é que a gente pode trabalhar esse assunto? Por isso Tiago é muito atual, porque nós vivemos um mundo impaciente, e se nós formos honestos, nós somos impacientes por natureza. Nós vivemos em um mundo da velocidade. Os principais estudiosos do mundo de hoje, eles dizem que nós estamos no mundo da velocidade. As coisas precisam ser muito ligeiras, rápidas. O sociólogo Zygmunt Bauman, ele diz no livro Arte da Vida, que existe um culto à satisfação instantânea. Por isso que tudo é instantâneo. Há um culto à satisfação instantânea. E ele diz lá que esperar se transformou num palavrão. Ninguém quer esperar. Olha só. Esse é o mundo que nós vivemos. O mundo da velocidade. O mundo da rapidez. Um mundo onde todo serviço é focado nisso. O que é oferecido para as pessoas
precisa ser oferecido de uma forma prática, ligeira, porque as pessoas não têm tempo para esperar. Agora, o texto de Tiago está falando e está ensinando sobre paciência para pessoas que estavam em provação, lembram? O texto abre o primeiro capítulo falando que esse texto é para pessoas que estavam dispersas. Fora do ambiente de Jerusalém, judeus convertidos que estavam vivendo provações. E muitos deles se enquadram no texto passado. Trabalhadores sendo oprimidos, enfrentando dificuldades e injustiças. Então esse é o quadro. Você pode pensar, de repente está tudo bem e você se coloca numa situação que você tem que exercitar a paciência. Tem muita gente que mesmo assim não consegue. Agora vamos pensar, dentro do contexto de Tiago, exercitar a paciência quando a coisa está difícil, quando há pressão, quando há dificuldades, quando você está sofrendo injustiça, você exercitar a paciência. Esse é o quadro aqui. Por isso o texto, ele é um texto muito interessante para nós. E o texto, então, ele vai responder como você pode exercitar bem a paciência. O texto responde isso. Então a primeira resposta e indicação que o texto nos dá, como você pode exercitar bem a paciência, primeiro o texto mostra aguardando a vinda de Cristo. Agora, aguardar a vinda de Cristo com uma expectativa. Aqueles irmãos que estavam em provação eram convertidos do judaísmo e que tinham que criar uma expectativa. Quer dizer, eles tinham que ter olhos para além do aqui e agora do seu tempo. Como nós também, nós criamos uma expectativa. Hoje falamos à tarde aqui no falecimento do irmão Jorge, porque o nosso olhar está para além do aqui e agora. A nossa esperança está para além das fronteiras desse mundo. Então, se eu quero exercitar bem a paciência, eu preciso crer, e preciso entender, e criar essa expectativa sobre a volta de Cristo. Tiago começa dizendo, olha só, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ser paciente até a vinda do Senhor, isso significa que tem um tempo, até ele voltar a ser paciente. Ele usa um exemplo do agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E ele diz, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. É uma chuva da plantação, uma chuva que faz crescer para que a colheita venha, não é? A expressão do Antigo Testamento, em algumas traduções, é a chuva temporã e a chuva seródia. Esses dois momentos de chuva, eles beneficiariam os agricultores, e era importante, ele está usando esse exemplo. O agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem a chuva do outono e da primavera. Isso ia fazer diferença, ele criava uma expectativa da colheita e ele aguardava. Dessa mesma maneira, nós devemos aguardar a vinda do Senhor. Então, o texto de Tiago traz o exemplo do agricultor. Ele sabe que terá uma colheita, então ele aguarda com expectativa. O texto diz que nós devemos ter paciência. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele está falando para aquela gente sofrida, aquela gente na provação, aqueles irmãos que estavam na provação. O apóstolo Paulo diz, o Novo Testamento traz esse ensino claramente sobre a volta do Senhor Jesus. Em Romanos 13:11, Paulo diz, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Existem algumas orientações antes. Ele diz, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Nós precisamos compreender o nosso tempo também. E ele diz, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A salvação está mais próxima. Então, eu crio essa expectativa
eu vou despertar do sono, porque Jesus há de voltar. E ele diz, ele usa essa expressão, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando cremos. Em Tiago 5,9, na parte B, diz que o juiz está às portas. O juiz está às portas, aquele que há de julgar. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 4, verso 7, Pedro diz, leia comigo, o fim de todas as coisas está próximo. Vamos ler comigo? O fim de todas as coisas está próximo. A expressão, essa expressão está próximo, e de repente você está olhando um texto que foi escrito há 2000 anos atrás e está dizendo, como assim? Como está próximo? E ele arremata, 2 Pedro 3, ele diz, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, as expressões que aparecem no Novo Testamento, está próximo, últimos dias, essas expressões se referem à realidade que nós estamos vivendo hoje. Eles já estavam vivendo os últimos dias, quando o Novo Testamento é escrito, quando a igreja está vivendo esse tempo, já é o fim, porque a forma de trabalhar a expressão da revelação bíblica é diferente do nosso pensamento, nossa ideia de tempo. Por isso que Pedro explica um pouquinho, dizendo que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para o Senhor é diferente o tempo. Por isso, aquele tempo dele já eram os últimos dias. Da revelação do Novo Testamento para cá, essa é a ideia bíblica, não a nossa ideia de tempo, de horário, né? Mas essa é a ideia. Por isso eu crio a expectativa da volta, sobre a volta do Senhor. Por isso Paulo diz, agora está mais próximo. Ele está criando essa expectativa. Então, se eu quero exercer bem a paciência em tempos de aflição, eu preciso ser motivado pela volta de Cristo, pela realidade da volta. Tem muita gente brincando, não atento a esse aspecto das promessas de Deus, ou da promessa em relação à sua volta. Eu crio a expectativa em relação ao meu encontro com Jesus, eu preciso estar atento. Isso me ajuda em meio à provação, porque eu estou olhando para frente. Eu vou exercer, eu vou ser perseverante, paciente, porque eu sei que eu vou me encontrar com o meu Senhor. Você tem essa certeza? Amém? Então esteja atento, Jesus vem em breve. Então aqueles que desejam exercitar a paciência, devem aguardar com expectativa a volta do Senhor. O próprio João disse, agora não foi manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele. O veremos face a face. É a expectativa daquele que é discípulo de Cristo. Isso faz a gente vencer a provação, a luta, porque a gente já sabe a vitória no final. Amém, irmãos? Isso deve motivar você, ajudar você a enfrentar as dificuldades com paciência e com perseverança. Segundo, como você pode exercitar bem a paciência, fugindo da lamentação. Eu disse lamentação inoportuna, porque aquele quadro era um quadro de provação. O texto diz 9a, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Por que Tiago está falando isso, irmãos? Porque no momento de prova, há o estresse, há a luta, e de repente você começa a se queixar para o outro. Então ele diz, irmãos, não se queixem uns dos outros, levando em consideração todo aquele quadro de provação, de opressão que nós já vimos na última palavra. Então, se eu quero exercitar a paciência, eu preciso fugir da lamentação, da murmuração. Ele diz na NVI, não se queixem uns dos outros. Em tempos difíceis, nós podemos cair nesse erro da queixa, da lamentação. Tá difícil, não enxergo claramente uma porta, parece que as coisas estão apertadas, e aí
eu posso me queixar, reclamar. É isso que Tiago está orientando aqui para aqueles irmãos que estavam em provação. O próprio Pedro disse, também para o momento desafiador dos seus ouvintes, na carta de Pedro, ele disse: contudo, se sofre como cristão, que era o quadro de Tiago, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, no momento de provação, se sofre como cristão, não se envergonhe, ao contrário, glorifique a Deus, através desse nome. Tiago estava preocupado com aqueles irmãos, porque o quadro era difícil, eles poderiam começar a entrar na lamentação, na reclamação, e isso talvez estivesse acontecendo com algumas pessoas, como acontece hoje. Na aprovação, na luta, de repente, você começa a reclamar. Mas eu preciso exercitar a paciência e a perseverança. Eu tenho que fugir dessa lamentação, que não combina com aqueles que foram alvos da graça de Deus. Amém, irmãos? Aquelas pessoas estavam vivendo provação, mas elas eram pessoas alcançadas por Deus, discípulos de Jesus, e deveriam saber como se posicionar no meio daquela provação. O Simon, que faz uma análise desse texto, ele diz que queixas e murmurações são o oposto de alegria e gratidão. Olha só, queixas e murmurações são o oposto de alegria e gratidão. E uma das formas de você expressar a sua adoração a Deus é gratidão. Gratidão, como nós oramos agora pelos pais. Talvez algum papai aqui esteja vivendo alguma luta, mas mesmo assim, vivendo alguma luta, tem motivos para agradecer a Deus. Eu não posso perder isso de vista. Gratidão, não murmuração, porque queixas e murmurações são o oposto de alegria e gratidão. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, meus irmãos, ele diz assim, Filipenses 2,14: façam tudo sem queixas, nem murmura e discussões. Leiam comigo? Façam tudo sem queixas, nem discussões. Façam tudo sem queixas. Então, façam tudo. Não fica nada de fora. Porque nós devemos glorificar o nome do Senhor, não importa. Se você está vivendo provação e luta, fique atento para você não entrar na estrada da murmuração. É melhor você pegar a avenida da gratidão. Então você tem que fugir disso aqui. Então, aqueles que desejam exercitar a paciência, e nós precisamos fazer isso sempre, né? Devem fugir da lamentação inoportuna, porque nós somos adoradores de Deus e nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Amém, irmãos? 3. Como você pode exercitar bem a paciência, adotando a mesma postura dos servos fiéis do passado? Olha só, eu estou olhando para gente que passou provação antes de mim. Eu estou olhando para gente que morreu até por causa do nome do Senhor. Eu estou enxergando pessoas, olhando para trás, pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor, à palavra do Senhor. Então, se eu quero exercitar bem a paciência, eu não posso olhar para o exemplo errado. Eu tenho que olhar para o exemplo de gente fiel, servos fiéis. Amém, irmãos? Você está olhando para gente fiel, exemplo de fidelidade, que motiva você? Se você quer exercitar bem a paciência, tem que adotar essa mesma postura, seguir esse caminho dos servos fiéis. Olha o que o texto bíblico diz, Tiago 5, 10 e 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de quê, irmãos? De paciência diante do sofrimento. Olha só aí, paciência diante do sofrimento. Nós temos o exemplo dos profetas, exemplo de paciência diante do sofrimento. Verso 11 diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E ele termina dizendo: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha só, nesse texto ele está dizendo que nós devemos seguir o exemplo dos profetas.
Nós já falamos sobre vários profetas aqui, Jeremias, Isaías, Amós, Naum, gente que estava falando em nome do Senhor, e ele está dizendo o texto: tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então, meus irmãos, no momento da luta, nós devemos olhar para pessoas que foram fiéis, que são exemplos de paciência para nós. Tiago, que é um livro, como a maioria dos estudiosos dizem, o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Tiago, 45 a 50, depois de Cristo, né? Ele faz apanhado de muitas coisas do Antigo Testamento que estavam bem frescas na cabeça daqueles judeus convertidos. Por isso que Tiago é bem carregado de exemplos do Novo Testamento, de uma linguagem que se aproxima do Antigo Testamento, e nós devemos entender isso. Por que disso? Ele diz: olha, os profetas são exemplos para nós de paciência. Então, se eu quero exercitar a paciência, eu tenho que olhar para esses profetas, como eles viveram, como eles agiram, o que eles falaram, o que eles fizeram nos momentos de aflição. Eles são servos fiéis do passado, então eu preciso seguir esse exemplo. Você não precisa ir muito longe, nós temos exemplo de servos fiéis do presente. Nós devemos lembrar dos servos fiéis do presente, que são exemplos, e nós devemos seguir tais exemplos. Mas o texto diz no verso 11, que ele diz: vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E ele fala da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. Nós sabemos do exemplo de Jó. Jó, um homem rico, com uma família linda, bonita, e de repente Deus permite que ele viva uma grande provação. E ele se mantém firme, fiel a Deus, e no final do livro de Jó, nós vemos que Deus muda o quadro de Jó, e ele é abençoado muito mais ainda. Então ele é um exemplo de perseverança que a própria Bíblia traz, que Tiago traz. Então nós temos o exemplo dos profetas e o exemplo de Jó, de paciência diante do sofrimento. Se eu quero exercitar a paciência, eu tenho esses exemplos desses homens. Nós não podemos esquecer desses exemplos. Então, meus irmãos, o nosso exemplo de paciência e perseverança são de pessoas fiéis, e devem ser daqueles fiéis. Você não pode olhar para pessoas que não são fiéis, senão você vai ficar perdido, vai te atrapalhar. Mas os fiéis enfrentaram desafios, perseguições, provações, mas se mantiveram fiéis ao Senhor, por isso que eles são exemplo. Servem de exemplo para nós. Então, olhe só, nós somos convocados a olhar para os exemplos de perseverança e não de desistência. Nós conhecemos muitas pessoas, até na Bíblia, nós vemos pessoas que pararam, desistiram. Na história cristã, na história da igreja, pessoas que pararam. Talvez você conheça alguém que desistiu, que parou, que não perseverou. Mas a Bíblia está mostrando para a gente que os nossos exemplos de perseverança são esses dos profetas e de Jó. Então, nós somos convocados a olhar para essas pessoas que perseveraram e não desistiram. Então, nós somos convocados a olhar para aqueles servos que cumpriram bem o plano de Deus em tempos de lutas, como os profetas, como Jó. Nós somos convocados a olhar para essas pessoas, exemplos de paciência no sofrimento. A linguagem, inclusive, do autor aos Hebreus é uma nuvem de testemunhas. Capítulo 11, os heróis da fé. Capítulo 12 abre dizendo que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que ele está dizendo? Olha, esse pessoal todo aí que sofreu, que pagou um preço terrível, mas se mantiveram fiéis, exemplos de fé. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, 1. Então, nós estamos também vivendo aflições em alguns momentos, mas nós temos os exemplos de gente fiel. Então você não pode, num momento desse, como era o caso
dos ouvintes de Tiago, vivendo provação, eles não poderiam olhar para outro lado, mas olhar para os exemplos de fidelidade mostrados nas Escrituras, como nós precisamos olhar também. Então, se você quer exercer bem a paciência, você precisa adotar essa mesma postura que Tiago está dizendo, que a gente pode notar nos profetas e na pessoa de Jó. Exemplos de perseverança, de paciência na aflição. Nós somos ensinados a seguirmos esse caminho também. 4, como você pode exercitar bem a paciência, segundo o texto, olhe só, meus irmãos, verso 12, demonstrando integridade no falar. Integridade no falar. A gente podia dizer manter a palavra, porque o verso 12 do capítulo 15 diz, olhe só, sobretudo, aí aqui está arrematando, né? Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. É bom a gente lembrar, meus irmãos, que, e como hoje também, algumas pessoas podem jurar para esconder alguma coisa. Elas juram, então algumas pessoas aqui nesse contexto usavam juramentos falsos para enganar. Olhe só, juramentos falsos para ludibriar os outros. E o conselho de Tiago envolve então integridade e sinceridade no falar. Nós falamos como servos de Deus, nós nos posicionamos como servos de Deus. Isso é integridade, nós já falamos aqui pela manhã, no tema compromisso, compromisso e integridade. Então, se eu quero exercitar bem a paciência, eu preciso demonstrar integridade no falar. Eu faço isso com integridade. Eu me posiciono com verdade, não com engano, porque eu não quero enganar ninguém, eu falo a verdade. Jesus já havia tocado nesse assunto, Mateus 5, 34 ao 37, que é quase semelhante. Acompanhe comigo aí, Mateus 5, 34, diz, mas eu digo, não jurem de forma alguma, Jesus disse, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, olhe só, porque é a cidade do grande rei, não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo, seja o sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno, Mateus 5, 34 ao 37. Nós sabemos no Evangelho de João, capítulo 8, 44, que lá é dito que o inimigo, o diabo, é o pai da mentira. Quando nós estamos aqui lidando com gente nova, que estava caminhando com Jesus, tinham saído do contexto judaico, estavam vivendo provações, Tiago está ensinando esses irmãos a demonstrarem integridade no falar, manter a palavra, não titubear, é sim ou não, é palavra verdadeira, é isso que ele estava ensinando aqui, meus irmãos. Então, quem mantém sua palavra demonstra integridade. É isso. Aliás, nós devemos lembrar que Tiago está mostrando a impossibilidade de uma postura imprópria como servo de Deus. Quer dizer, um servo de Deus não pode ter meio caminho. O Novo Testamento não tem em cima do muro, ou é ou não é. Hoje nós estávamos falando de que a igreja de Laodiceia é questão de ser morna, não era fria e nem quente. Ela tinha que se posicionar, e sempre a palavra do Novo Testamento é mostrando um posicionamento. Se eu sou um discípulo de Cristo, então quem mantém a palavra demonstra integridade. Quem mantém a palavra não tem o que esconder, porque se como alguns indicam, que as pessoas estavam usando o juramento para se esconder, para enganar, como que um servo de Cristo pode fazer isso? Quem mantém a sua palavra não tem o que esconder. Então, viver na presença de Deus é ter essa convicção, é andar como Jesus andou, enquanto eu aguardo, enquanto eu estou esperando a volta de Cristo, eu tenho que ser perseverante e eu preciso ter a palavra firme, demonstrar integridade no falar. Então, meus irmãos, 4 coisas importantes nós vimos aqui.
se nós queremos exercitar bem a paciência, às vezes é difícil, é verdade, mas nós somos exortados por Tiago aqui a seguirmos esse caminho que ele queria para aqueles irmãos, que não estavam vivendo vida fácil. Se na facilidade, se quando as coisas estão boas, de repente você não suporta muito, não é perseverante, não demonstra paciência, imagine esse quadro desses irmãos de provação e de lutas. É dentro desse quadro de desafio, de sofrimento, que Tiago diz, olha, nós precisamos caminhar, vamos exercitar a paciência. Primeiro, entendendo que Jesus vai voltar, então vamos nos motivar a partir dessa verdade que Jesus vai voltar. Eu aguardo com expectativa a vinda de Jesus, isso me ajuda na paciência, porque eu sei que tem uma recompensa. Aqueles que são salvos, que foram selados com o Espírito Santo, podem aguardar com convicção a volta de Cristo. Você tem segurança sobre a volta de Cristo? Você tem segurança sobre a sua salvação? Jesus disse de forma muito clara em João 5, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não terá a vida eterna, tem. Ele diz, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, algo que aconteceu, e agora eu estou aguardando, mas eu já sei o final, a vitória é daqueles que pertencem a Jesus, amém? Então eu aguardo a vinda de Jesus, eu sou motivado pela volta de Jesus. Então, se você quer exercitar bem a paciência, você vai fugir da lamentação inoportuna, porque em tempos difíceis nós somos tentados a entrar na murmuração, mas nós somos adoradores. Eu reconheço as bênçãos de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Se você quer exercer bem a paciência, você tem que adotar a mesma postura dos servos fiéis do passado. Nós temos exemplos na Bíblia e fora da Bíblia. Então, você não deve olhar para o exemplo de inconstância, mas você deve levar em consideração os exemplos dos servos fiéis. E você vai seguir em frente, vai te ajudar a exercitar a paciência. E por fim, você precisa demonstrar integridade no falar. Sua palavra firme, porque você é discípulo de Jesus e você caminha firme. Enquanto enfrenta as lutas, você mantém a sua palavra e você fala a verdade, porque com os seus lábios você glorifica a Deus. Esse é o desafio que Tiago estava lançando para aqueles irmãos e é o mesmo desafio para nós hoje, irmãos, nas várias situações que nós estamos vivendo. O desafio é esse, aguardar a vinda de Jesus, fugir da lamentação inoportuna, adotar a mesma postura dos servos fiéis do passado e demonstrar integridade no falar. Vamos guardar esse conselho, vamos seguir em frente, porque nós estamos debaixo das promessas do Todo-Poderoso. Amém, irmãos?